Olá, meus queridos amigos, eu sou o Fábio Gomes, o seu jornalista do bem, aqui do Crônicas do Jornaleiro. Um dos principais objetivos aqui no Crônicas do Jornaleiro é usar a força da imprensa e o poder do jornalismo para dar voz a pessoas que realmente têm importância em nossa sociedade. E é por essas e outras que a entrevistada de hoje é a cantora e compositora Paula Tai. São pensamentos confusos em meio a sentimentos profundos, lembrando-te nós dois e tudo que foi. Já não sei mais de mim, tenho que pôr um fim. A questão é se posso dizer, difícil esquecer coisas do coração. É ruim estacionar, é preciso seguir. Difícil distinguir o certo ou o errado. Muitas vezes me calo. Sabemos a verdade e enxergamos a realidade. Olá, meu nome é Kelly. Sou conhecida como Paula Tai, né? Esse é o meu nome artístico. E eu nasci aqui em São Paulo, no ano de 1982. E eu tenho 39 anos, tenho 2 filhos. Tenho um filho de 18 anos, outro de 19. E eu moro aqui na Zona Sul de São Paulo, né? Próximo ao Jardim Ângela. Paula, nessa trajetória de ser mãe sozinha, quais as experiências que você poderia citar para agregar positivamente na vida de outra mulher que passa pela mesma situação que a sua? Então, não é fácil, né, ser uma mãe solo. É algo assim difícil, né, mas não impossível. Eu prefiro ser uma mulher independente, né? O conselho que eu dou para várias mulheres que me perguntam, que me pedem conselhos. Então eu procuro ser uma mulher independente do que ficar dentro de um relacionamento abusivo, né? Infelizmente nós estamos vivendo assim em nosso país vários casos, né, de feminicídio, pessoas que se acham donas das outras, né? E na verdade não é bem isso, gente. Ninguém é dono de ninguém, nós somos seres humanos, né? Na verdade a gente aceita uma pessoa na vida da gente para agregar aquilo que a gente já é, para somar aquilo que nós somos. Agora dizer que ele é meu dono ou ela seja dona dele, não, gente. Entendeu? Então o conselho que eu dou para as mulheres, né, na maioria das vezes são esses, né? Eu particularmente, eu decidi, né, ser uma mãe solo, ser uma mulher independente, cuidar dos meus filhos sozinha, devido a isso, né? Porque eu não queria aquele relacionamento tóxico, né? Eu não queria aquele relacionamento abusivo. Então, eu resolvi assumir essas consequências, né? E para mim as consequências foi a minha independência, entendeu? Eu sempre procuro ir em busca dos meus objetivos, né? Como eu disse, não é fácil ser uma mãe solo, porque você tem a responsabilidade, né, do seu emprego lá fora. Você tem que ser profissional, você tem que ser mãe, né? Você tem que cuidar da sua casa, né? Então, muitas vezes é um trabalho assim muito estressante tudo isso, né? Mas eu creio, para mim, que é tudo válido, né? Algumas mulheres, elas chegam para mim, elas falam: "Nossa, Kelly, como que você consegue, né? Eu queria ter a sua coragem, né? Porque você é independente, você cuida das suas coisas, você corre atrás." Mas é isso, gente. O importante é isso, é você correr atrás, não ter medo, né? Eu creio que hoje há muitas pessoas para te ajudar, para você sair, né, dessa. Eu creio nisso. E é isso, ter a sua independência e a coragem de correr atrás dos seus objetivos sem nenhum medo, né? Eu digo para os meus filhos que o conhecimento é a maior arma do ser humano,
entendeu? Então eu procuro sempre frisar tudo isso. Conte-nos um pouco das suas experiências no ambiente acadêmico. Bom, eu tentei fazer 2 faculdades, eu não consegui, né? Devido a uma questão financeira. Mas, assim, dentro do campo mesmo, acadêmico, eu senti muita falta de pessoas da periferia mesmo, né? Eu senti muita falta disso. Pessoas da periferia, pessoas pretas, né? Pelo menos quando eu estudava, eu senti muita falta disso, né? As pessoas falam muito sobre cotas raciais e tal, mas eu creio que é uma oportunidade, né? Eu vejo isso como uma oportunidade, né? Infelizmente, eu não consegui concluir as minhas faculdades devido a essa questão financeira, né? Porque por ser uma mãe solo, né? Independente, então ficou um pouquinho difícil para mim, por uma questão financeira, questão de cansaço, né? Porque, assim, como eu disse, a gente tem a responsabilidade lá fora, a gente tem a responsabilidade dentro de casa, né? E muitas mulheres, eu creio que passam pela mesma situação. A gente não consegue manter uma casa, né, e uma faculdade. É muito difícil, é complicado, né? Eu ainda tenho esperança de terminar, mas assim, pelo pouco tempo que eu cursei essas faculdades, eu aprendi muita coisa, né? Eu aprendi eu fiz letras, né? Fiz 6 meses de letras. Aprendi muita coisa, algo assim que eu não esqueço é referente à linguística, preconceito linguístico, né, que há muito dentro da nossa sociedade e as pessoas elas não têm noção disso. Aprendi muito sobre sociologia, a ter empatia pelas pessoas, sabe, a entender melhor o ser humano, porque a sociologia te faz isso também, né, entender a cultura, né, a cultura de um povo. Então, isso agregou muito a minha opinião, o meu senso crítico, a minha formação, né? Você se colocar no lugar da outra pessoa. Eu não gosto por exemplo, eu não gosto de alguma coisa, tudo bem, eu não gosto. Mas aprender a respeitar, entendeu? Embora eu não goste de algo, mas eu respeito. Eu respeito a sua opinião, eu respeito a opinião do outro, entendeu? Embora muitos não respeitam a minha, mas eu procuro sempre entender a outra pessoa e respeitar a opinião dela. Então, então isso me ajudou muito, né? Eu comecei também a fazer faculdade de música, comecei a ler partitura, mas era assim, uma faculdade que eu amava. Eu queria muito ter terminado e eu não consegui, mas eu ainda tenho esperanças de conseguir. Então, essas foram as minhas experiências dentro do campo acadêmico. Paula, como foi iniciar a carreira musical na igreja? Bom, eu comecei a obter, né, esse contato com a música, algo assim marcante dentro da igreja, né? Foi algo assim bem legal na minha vida, mas eu vi que não condizia com a minha personalidade, não era aquilo que eu queria. Eu não queria continuar. Eu fiquei 3 anos dentro da igreja, né? Mas foi muito válido para mim. Eu aprendi muita coisa, principalmente em relação à música. Foi muito válido na minha vida. Mas aquilo não condizia, eu estava entrando em conflito com mim mesma, entendeu? Algumas coisas que eu acredito que dentro da igreja não era aceito. Então eu acabei saindo da igreja, né, por causa disso. Mas em relação à música eu aprendi muita coisa, né? Eu cheguei a entrar no coral de jovens da igreja, a cantar, mas toda aquela doutrina, né, não condizia com a minha personalidade, com o que eu sou hoje, com o que eu acredito. Então, por esse motivo, eu acabei saindo da igreja. Quais as influências da literatura em suas produções artísticas? Então, eu gosto muito de livros, principalmente de documentários, né? Isso ajuda muito a gente, principalmente, né, nesse campo, né, da música. Eu gosto muito. E tem uma escritora que eu fiquei muito emocionada, né, com a história dela, que é a Carolina de Jesus,
né? Uma mulher que ficou esquecida por algum tempo. Mas a história dela, né? Mulher preta, né? Guerreira. Se na nossa época agora, atualmente é difícil, imagine naquela época, né? Eu acredito que foi muito difícil para ela, né? Chegar aonde ela chegou. Então, eu admiro muito a história dela. É uma história que me motiva, que me dá forças para não desistir, para continuar, né? Por mais que eu tenha 39 anos, né? Porque no nosso país, né? Nossa idade, nós somos considerados como velhos, né? Mas a força dela, a história me faz prosseguir, sabe? Me dá forças para continuar. E um livro assim marcante para mim também foi a história das divas do jazz, né? Foram mulheres assim que dentro daquela época era muito difícil. Então elas lutaram também para chegar aonde elas chegaram, né? Então isso para mim, isso me impulsiona, isso me dá forças para prosseguir, para continuar, porque assim eram mulheres que dentro de uma cultura elas não poderiam cantar, né? Então elas tinham que cantar em alguns lugares específicos para expressar, para mostrar a arte delas, né? Então isso para mim é muito marcante. Foi um livro assim muito marcante mesmo, né? Eu vou citar algumas, que é a Billie Holiday, a Nina Simone, entre outras. Mas foi um livro assim muito marcante para mim. Eu quero entender, quando eu olho pra você, o meu coração dispara. Porque me envolve assim, não consigo resistir. Essa vontade e o desejo que me desperta. Eu quero fazer amor com você, com aquela melodia. Então, é até interessante, né, você falar sobre isso. Atualmente eu estou trabalhando na área de atendimento. Sempre trabalhei com atendimento ao cliente. E as pessoas têm um certo preconceito contra operador de telemarketing, quem trabalha com atendimento, porque assim, eu tive inúmeras oportunidades, né? Através do atendimento, eu me ingressei na área de turismo também, trabalhei durante muito tempo na área de turismo. E isso gerou, assim, muitas coisas positivas na minha vida. Eu já cheguei a, por exemplo, ir para o Rio de Janeiro, eu curti o show do The Cranberries, sabe? Eu não curto rock, mas aquele show ele foi muito marcante para mim. Tem uma música chamada Ode My Family, né? Quando eles começaram a tocar, sabe? O som do baixo, nossa, aquilo foi uma viagem para mim. E assim, eu fui com pessoas assim que eu não tinha tanta amizade, né? Praticamente eu fui sozinha e lá eu encontrei pessoas de outros países, né? No hostel que eu fiquei, eu acabei conhecendo pessoas, né, de outros lugares, né? Porque no Rio de Janeiro tem muitas pessoas de outros lugares e a gente se comunicando, ele com a língua dele, eu com a minha língua. E ele até disse pra mim, né, que ele era do Chile, esse moço do Chile, e que ele estava no Brasil a passagem, que ele era cozinheiro e tal. Nossa, foi muito legal, muito bacana. Então foram, assim, experiências incríveis. Eu já cheguei no show da Alanis Morissette, né, que também assim, eu não curto muito rock, mas foram experiências, assim, incríveis pra mim, entendeu? Eu não curto rock, mas eu curto tudo, eu curto música. Né? Não é algo assim que eu escuto constantemente, mas você ir num show é algo assim completamente diferente, porque é ao vivo, né? A cantora ali e tal. Então foram assim experiências incríveis. Então eu acho que é uma área que deveria ser um pouquinho mais valorizada, né? Eu creio que existem lugares específicos, mas os lugares que eu trabalhei assim me trouxe oportunidades assim incríveis. E atualmente é isso que eu faço, atendimento. Dentro da sua rotina diária, quais as principais dificuldades que você encontra para poder expressar a sua música? Eu acredito
nós enfrentamos diversas, né, dificuldades. Atualmente eu faço back vocal, né, pro 2P Povo Positivo, que são duas pessoas maravilhosas, né, o Agonia e o Sinistro. Eles me acolheram assim de uma maneira assim muito importante para mim, sabe? Eles me deram uma oportunidade assim imensa, né? E eu acredito que seja um pouquinho difícil, sim, né? Devido à minha idade também, né? Às vezes eu fico me questionando, poxa, eu tenho 39 anos e tal. Mas assim, recentemente eu fui num show de rap, né? Feminino. Nesse show era a Lilian Dundum, a Paloma, a Dena, a Rose e a Fabi Cabelo Duro. Então foi muito emocionante pra mim, porque assim, são mulheres que me representam. Naquele dia eu falei, é isso que eu quero, eu vou continuar cantando, né? Porque eu canto R&B e eu também tô dentro do hip hop. Então, naquele dia eu vi, é isso que eu quero, porque são mulheres que me representam, entendeu? Eu acredito que esteja melhorando muito, né? Há muitas mulheres aí dentro da cena do hip hop, né? Eu acredito que está tendo bastante oportunidades, né? Está melhorando bastante, acho que precisa melhorar mais, né, as oportunidades. Mas assim, naquele show eu vi que era aquilo que eu queria, entendeu? São mulheres, né, cantando, né, se expressando, levando uma mensagem positiva para nós mulheres, né? Eu como uma mulher de 39 anos, aquilo para mim foi assim muito motivador, entendeu? Eu acredito que ainda tem que melhorar bastante, mas assim, hoje tem muitas mulheres que representam hip hop, né? E essas mulheres que representam o hip hop também é um espelho pra gente. É um espelho pra gente continuar, pra gente não desistir, né? Porque como eu disse, a gente vive dentro de uma sociedade machista, preconceituosa, né? Então quando a gente vê algo assim, é algo que nos motiva, que nos leva a prosseguir, a continuar, entendeu? Quero entender, quando eu olho pra você, o meu coração dispara. Porque me envolve assim, não consigo resistir, essa vontade e o desejo que me desperta. Bom, eu quero agradecer ao Fábio, jornalista, né, por esse trabalho incrível, pela oportunidade, né, pelo convite, né? É uma grande oportunidade das pessoas nos conhecerem melhor, né? Então eu só tenho a agradecer as pessoas também que estão ao meu redor, ao grupo que eu faço back vocal, que é o 2P Povo Positivo, enfim, a todos os meus amigos. Eu agradeço muito por tudo, gente. Muito obrigada, de coração.